e todas, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Saúdo como sempre a divina presença na vida e na existência de cada um e cada uma de vocês, na vida e na existência de todos nós. Saudando meu amigo Denis. Quanta saudade, cara, quanto tempo, salve tua força. Prazer reencontrá-lo, viu, meu irmão? Meu irmão Joelson. Joel, salve tua força. Kizumolu, salve tua força. Agradecendo desde já a presença de quem está chegando. Aqui com meu caneco de caveira. Saravá, presente de minha esposa. Minha irmã Rosicleide, salve tua força. Hoje vamos conversar um pouco sobre desenvolvimento espiritual. Que algumas pessoas chamam de evolução espiritual. Eu prefiro o termo desenvolvimento. Wellington, meu irmão, salve tua força. Por que eu prefiro o termo desenvolvimento? Porque em minha concepção, evolução é algo mais demorado. É algo que leva vidas, leva gerações, né? Bem dia, irmão, espero que vocês estejam me ouvindo direito. Caso minha voz não esteja chegando, é só dar um sinal, tá? Para que eu possa regular as coisas aqui. Então, antes de iniciarmos nossa troca de ideias, eu quero sugerir a leitura de alguns livros, tá? Como sempre eu faço. Certo? Para quem gosta de Tantra, Tantrismo, sugiro aqui a leitura do meu livro, Uma Introdução ao Estudo do Tantra. Não existe mais, por enquanto, versão física dele, se esgotou, mas aí quem sentir de ler, dá uma chegada na Amazon que você encontra. Meu irmão Magno, salve tua força, meu irmão. Para quem gosta de Catimbó Jurema, sugestão aqui, ó, meu livro Canindé Rei da Jurema. Um ensaio biográfico sobre um ancestral divinizado de nossa religião, que é considerado o rei da Jurema. Um dos grandes reis, né, para o juremeiro contemporâneo, e o rei da Jurema para os catimbó juremeiros mais antigos, né? E um outro livro, que eu estou lendo aqui por recomendação do meu irmão, da Sociedade Teosófica, o Charles Boeira, Os 7 Temperamentos Humanos, do Geoffrey Hodgson. É a segunda vez que eu leio esse livro. Pretendo ler uma terceira logo mais. É um livro bacana, ele é simples, bem objetivo, né? Muito claro. E mais à frente eu e o irmão Charles vamos trocar uma ideia juntos aí sobre ele. Então é o seguinte. Tá quente, graças a Deus. Vamos conversar sobre desenvolvimento espiritual de acordo com o tantrismo, a alta magia e o Catimbó Jurema. Desenvolvimento espiritual dentro dessas 3 escolas espirituais, dessas 3 escolas evolutivas, dessas 3 escolas de autoconhecimento, 3 escolas mágico-medicinais, tá? De antemão, quero deixar claro que eu só posso falar, isso é lógico, eu só tenho propriedade para falar sobre Tantra, alta magia e Catimbó Jurema, de acordo com minhas experiências pessoais nesses 3 campos e conforme as pesquisas que particularmente venho realizando ao longo desses anos. Tá? Então, se de repente eu disser algo que esteja aquém do entendimento de alguém que conheça mais desses assuntos do que eu, peço perdão. Certo? E uma outra coisa é o porquê de abordar esse tema. Desenvolvimento espiritual nas linhas da alta magia, do Tantra Yoga e do Catimbó Jurema. Simplesmente porque são minhas 3 áreas de interesse. Quem já acompanha meu trabalho há um tempo, minhas pesquisas há um tempo, sabe que o meu
principal objeto de estudo, que não é apenas um objeto de estudos, é minha filosofia de vida, é minha religião, é a causa de minha presente encarnação para a honra e glória de Deus. Quem já acompanha minhas pesquisas sabe que eu venho trabalhando com afinco ali, pesquisando assiduamente a história, os aspectos culturais e os elementos espirituais do Catimbó Jurema. Quem já assistiu outras lives que realizei também sabe que ao longo da jornada como juremeiro, a Mãe Divina me apresentou o tantrismo, e o que a Mãe Divina me dá, eu aceito e zelo. Me esforço em zelar, pelo menos. Então, se a Mãe Divina me deu o Tantra, eu zelo, pesquiso, estudo e tento pôr em prática conforme minhas possibilidades. Da mesma forma, a alta magia da presente encarnação precedeu o Catimbó Jurema. Eu iniciei meus estudos sobre alta magia lá pelos idos de 1995, sendo que em 1996 eu li os primeiros livros, né? O Iniciação à Magia, do Jackson Saboia, e o Dogma e Ritual da Alta Magia, do Eliphas Levi. Então, de 1996, época em que eu li esses primeiros textos, até o presente, não parei de estudar, nem pretendo parar, só quando Deus disser parou, aí eu digo sim, senhor. Então, agreguei ao estudo das tradições mágicas o estudo do Catimbó Jurema e, posteriormente, o estudo do tantrismo. E de acordo com minhas vivências e pesquisas, eu particularmente me considerei capaz de realizar uma análise, mesmo que quiçá superficial, tá? Mas uma análise sobre os processos de desenvolvimento espiritual que ocorrem dentro dessas 3 escolas, tá? E aí senti de apresentar isso para vocês. E é o que vou fazer agora. Então, o que foi que eu fiz? Eu até tirei uma fotografia de um esquema e coloquei no Instagram, não sei se vocês lembram, tá? Isso aqui é muito significativo. Eu estava conversando com minha esposa dias atrás e ela falou, rapaz, isso aí dá uma palestra, realmente. Em um estudo, né, nós podemos aprofundar isso aí em detalhes, né, no campo da teoria da magia, da teoria do Tantra e da teoria do Catimbó Jurema. Nós poderíamos aprofundar isso em detalhes, mas vou fazer uma síntese aqui para compartilhar com vocês o que eu tenho encontrado dentro desses estudos, tá? Então, o que nós podemos, vou começar no que se refere à magia, falando do que se refere à magia. O que nós podemos considerar alta magia? Bem, primeiro, existem várias definições para essa palavra. Para muita gente é um termo ultrapassado, arcaico, tá? Mas para mim é um termo muito atual e as pessoas estão o tempo todo fazendo magia. Magia astral, magia psíquica, tá? Mesmo sem perceber. Porque, em minha concepção, magia é um conjunto de métodos através dos quais nós interagimos com forças sutis presentes no cosmos, na natureza, tá? No espaço, no universo. Interagimos com essas forças com o objetivo de realizar a nossa vontade. Da mesma forma que interagimos com essas forças sutis, que manipulamos essas forças sutis, nós também, através dos métodos de magia, procuramos estabelecer um diálogo com determinadas inteligências espirituais, culturalmente classificadas de djinnis, daimons, anjos, encantados, exus, enfim. Cada cultura possui nomes apropriados para essas inteligências espirituais. Então estabelecemos diálogos com essas inteligências, buscando também a realização da nossa vontade. Tá? Então, quando nós nos deparamos com sistemas de magia como magia enoquiana, magia cabalística, cabala hermética, magia gnóstica, magia indígena, magia xamânica, enfim,
nós estamos nos deparando com conjuntos de métodos através dos quais buscamos manipular elementos sutis da natureza, visando a realização da nossa vontade. Procuramos realizar ritos através dos quais diálogos tendem a ser estabelecidos com entidades espirituais, entidades transpessoais, inteligências que habitam planos paralelos, tá? Buscando a realização da nossa vontade. Alguns cultuam essas entidades, outros adoram essas entidades, outros dialogam com essas entidades, outros servem a essas entidades. Mas todas as sociedades do mundo possuem esses métodos mágicos, por isso que é um termo atual. Todas as sociedades do mundo, pelo menos desde o período neolítico, lá por 10.000, 8.000 anos antes de Cristo, até o presente momento, possuem esses métodos. As igrejas católica e protestante, enfim, a magia envolve a sociedade, é elemento presente em nossa sociedade. Como saber como conectamos com essa força? Irmã, sendo bem objetivo, quando nós alcançamos resultado, de acordo com o rito que estabelecemos, tá? Pode ter certeza que o contato com uma energia da natureza ou um espírito, um ente de um plano paralelo foi realizado com sucesso, certo? Mas aí vamos lá. Eu procurei organizar esse esquema apresentando essencialmente o seguinte: quais corpos nós trabalhamos quando estamos lidando com cada uma dessas linhas de desenvolvimento espiritual? Que tipo de faculdade psíquica ou mediúnica nós desenvolvemos? Certo? O que em nós se fortalece à medida que trabalhamos em uma dessas linhas? Tá? Como se dá esse trabalho? Se é um trabalho que o indivíduo realiza sobre si, principalmente, ou sobre a natureza? E quais são os problemas que o trabalho em uma dessas áreas pode causar ao iniciado? Tá? Então, vejam bem, o termo iniciado não é o equivalente de adepto. Um iniciado é alguém que foi, de fato, introduzido em uma escola de mistérios. Ele foi introduzido, ele começou a ter acesso aos métodos de trabalho mágico. Não significa que ele seja um indivíduo espiritualmente evoluído. Tá? Um ególatra pode ser iniciado numa escola de mistérios e aprender técnicas de manipular forças e conversar com seres. Isso não significa que ele seja um adepto. Um adepto é um iniciado de alto grau, que além das faculdades psíquicas, além do intelecto mágico, além do domínio das forças, de determinadas forças da natureza, ele se domina, ele é moralmente trabalhado. Tá? É diferente. O iniciado é uma coisa, o adepto é outra. Certo? Então, do pouco que eu compreendo, os indivíduos que são iniciados no campo da automagia, desde que eles sigam o processo iniciático pré-determinado por uma escola séria, ou por um mestre sério, ele tende a se tornar um adepto, porque ele trabalha não apenas o desenvolvimento psíquico, não apenas o desenvolvimento astral, ele também se trabalha, ele também aprende a dominar suas emoções, ele aprende a controlar sua mente, porque dessa forma ele desenvolve poder de sua vontade, uma vontade poderosa. Certo? Isso, obviamente, é uma interpretação minha. Tá? E é dessa forma que eu procuro ensinar. Então, quem pretende lidar com alta magia deve estar ciente que magia, ao mesmo tempo, é uma ciência e uma arte. Magia é ciência e arte. É uma ciência, obviamente, que não está inserida nos moldes da ciência positivista, da ciência cartesiana ocidental. É uma ciência através da qual nós acessamos leis distintas das leis que ordinariamente são acessadas, né? Sobre as quais trabalha em sistemas acadêmicos de conhecimento.
Salve tua força, Hipo, salve tua força, meu irmão. Então vejam bem, as escolas de magia, de alta magia, são escolas extremamente intelectualizadas, tentando ser mais objetivo. O indivíduo que se propõe, que se predispõe a estudar magia, ele deve estar ciente que ele precisa ler muito, principalmente se ele se depara com uma escola tradicional, em que ele precisa conhecer o mínimo de hebraico, o mínimo de grego e o mínimo de latim. Ele precisa entender um tanto considerável de matemática, geometria, biologia, psicologia. Além disso, ele deve estudar cabala, deve estudar teosofia, cristianismo esotérico, dentre outras linhas de conhecimento que vão estruturar sua prática. Tá? Se a gente pegar livros como o Dogma e Ritual da Alta Magia, do Eliphas Levi, Tratado Elementar de Magia Prática, do Papus, Magia em Teoria e Prática, do Crowley, se nós pegarmos esses livros, vamos perceber que todo magista sério procura, antes de saltar as práticas, antes de ensinar as práticas a alguém, ensinar a teoria. Isso é importante em tudo, tá? Mas no campo da alta magia, o indivíduo vai ter que estudar muita coisa, astrologia, um pouco de alquimia, mesmo que filosófica, simbólica, e aí a ritualística, a prática. Além disso tudo, sua prática é marcada por uma série de instrumentos ritualísticos, que se ele não tiver grana para adquirir ou para produzir, ele vai ter que improvisar, mas esses instrumentos não devem faltar à prática mágica cerimonial. E quanto àqueles que seguem o caminho solitário no âmbito da alta magia? Olha, meu irmão, grato pela pergunta. No presente momento eu sou um desses, porque eu estou oficialmente desligado de todas as escolas de alta magia pelas quais transitei. Embora tenha aprendido muito, de modo especial com a Fraternitas Rosicruciana Antiqua, aprendi muito. O caminho solitário é um caminho que eu considero arriscado e perigoso. Por que perigoso? Vou dizer por quê. Quando nós estamos aprendendo em uma escola e ouvimos o instrutor recitar um mantra, por exemplo, nós podemos recitar o mantra do modo como aprendemos, o modo original que é transmitido há séculos, através da iniciação. Mas quando nós estamos trabalhando sozinhos, nós temos que encontrar o modo de pronunciar o mantra. Só para dar um exemplo, tá? Porque se nós pegamos um mantra do nome de Deus, por exemplo, numa evocação cabalística do nome de Deus, e pronunciamos esse mantra em um tom ou em um ritmo distinto, nós acabamos acessando uma outra porta, abrindo uma outra porta. Isso acontece não apenas com as pronúncias vocais, mas com outras coisas do universo mágico. Agora, é um caminho que é muito compensador. Por quê? Porque nós ganhamos muita experiência. Aprendendo com o nosso próprio esforço, nós ganhamos muita experiência. Tá? Nós arriscamos, né? Querer, saber, ousar e calar, já dizia Eliphas Levi. Então nós arriscamos, né? Nós corremos o risco. E aí quando nós erramos, se erramos, precisamos nos atrever a apagar o erro, corrigir o erro e encontrar o caminho certo. É um dos caminhos mais fortes, assim, mais difíceis e mais compensadores, é o do magista solitário. Desde que o magista esteja disposto a estudar, a abrir mão de muita coisa, né? O caminho da magia faz com que o indivíduo abra mão de muita coisa, horas de lazer com a família, horas de festividade com os amigos, bebendo, dançando e pulando e Não significa dizer que ele não possa fazer isso, mas o caminho da alta magia solitária é um caminho árduo que vai cobrar muito daquele que almeja desenvolver ao máximo seus potenciais.
Então vejam bem, como a magia é um sistema predominantemente intelectivo, porque o indivíduo precisa estudar muito, sem sombra de dúvida, tá? O que é que acontece? O indivíduo desenvolve consideravelmente o corpo mental. E o que eu acho interessante, o corpo mental abstrato, não é exclusivamente o corpo mental concreto. O corpo mental concreto está preocupado com as questões da sobrevivência, com alimentação, conta de água, e tal coisa. E o corpo mental abstrato está ali, ó, buscando alinhar-se com ideias subjetivas, tá? Entretanto, o trabalho na alta magia também alimenta o corpo de desejos. Por quê? Porque desejo e vontade no indivíduo que não está moralmente trabalhado, tá? Salve tua força, meu irmão e mestre Breno. Salve tua luz, meu irmão. Desejo e vontade podem se tornar antagônicos. Tá? É como se houvesse uma vontade superior e uma vontade inferior. A vontade inferior, os baixos desejos, aí você vê gente que passa o maior tempo da vida realizando trabalho mágico para quê? Para acabar com o casamento do outro, ou para conquistar uma mulher, ou para dormir com fulano, ou para ganhar na loto. Então o indivíduo está alimentando o que eu considero uma vontade inferior. Então, quando o indivíduo vai desenvolvendo o intelecto mágico e passa a buscar a realização de sua vontade, desconhecendo a sua verdadeira vontade, que é a sua vontade divina, a vontade divina é a vontade que está ligada ao propósito do indivíduo na presente encarnação. A vontade divina, que é a vontade de Deus, tá? É a vontade que determina a ação do indivíduo que está alinhado com o seu propósito na presente encarnação. Salve, meu irmão Hélio, salve tua força. Vejam bem, nós nascemos por quê? Um parêntese aqui para realizar uma reflexão. Nascemos por quê e para quê? Há toda uma geração, matematicamente falando, perfeita, anterior ao nosso nascimento. Os nossos ancestrais foram entrando em contato uns com os outros ao longo de uma grandiosa, gigantesca árvore genealógica para que nós estivéssemos encarnados aqui, neste momento, neste planeta. Para quê? Eu vim por um motivo. Cada um de nós veio por um motivo. Quando nós encontramos o propósito de nossa encarnação e passamos a persegui-lo, nós identificamos a nossa verdadeira vontade. É para isso que nós nascemos agora. Então, quando o magista está alinhado com a verdadeira vontade, ele vai, obviamente, desenvolver, além do intelecto, do corpo mental abstrato, ele vai desenvolver seu corpo astral superior, que é o corpo de desejos. O corpo astral, em linhas gerais, é o corpo de desejos, né? E um problema que pode ocorrer é que ele desenvolva o corpo astral inferior. Aí o indivíduo pode se apegar demais, às vezes tornar viciado, dependente. E isso é um problema, né? Bem, então, vejamos, o trabalho com a alta magia vai agir sobre o corpo mental, vai ampliar o intelecto do indivíduo e vai fortalecer o seu corpo de desejos. Certo? Para o bem ou para o mal. Ou para um fim transcendente, tá? Ou para um fim ególatra. Não posso julgar ninguém. Tá? Obviamente, são perspectivas minhas, né? Conforme minha análise. Outra coisa, o trabalho mágico contribui com o desenvolvimento de faculdades psíquicas. E aqui nesta live eu quero fazer uma diferenciação. Eu vou chamar de faculdade psíquica as faculdades próprias do corpo mental e faculdades mediúnicas as faculdades próprias da alma. Tá certo? Tendo a mente e a alma como veículos do espírito. O corpo físico, o duplo etérico, a alma e a mente são veículos do espírito. O espírito é o nosso verdadeiro ser, é aquilo que realmente somos.
tá? Dentro desse modo meio que didático de estudar esse assunto, né? Então, o trabalho mágico, por mais que o indivíduo não tenha mediunidade alguma, por mais que o indivíduo não tenha clarividência, por mais que o indivíduo não tenha clareaudiência, por mais que o indivíduo não tenha mediunidade de incorporação, o trabalho mágico vai fazer com que ele desenvolva faculdades psíquicas mais cedo ou mais tarde. Tá? Então, de tanto conjurar, evocar, purificar-se, o indivíduo acaba trabalhando o seu psiquismo e, consequentemente, ele passa a acessar com crescente facilidade as inteligências e forças que estão em seu entorno. Tá? Então, um magista que trabalha detidamente há 40 anos, muito possivelmente ele já tem algumas faculdades psíquicas e talvez algumas faculdades mediúnicas desenvolvidas. E isso favorece o trabalho mágico. Assim como as faculdades psíquicas são desenvolvidas, o desenvolvimento da vontade é inevitável. Tá? Seja por uma via tortuosa ou por uma via sublime, o magista determinado vai desenvolver sua vontade. E mais cedo ou mais tarde ele vai apresentar, manifestar níveis superiores de vontade. Até que finalmente, nesta ou em outra encarnação, ele se depara com sua vontade divina. E um último detalhe, nesta sucinta análise: o trabalho em alta magia é principalmente o trabalho realizado sobre o macrocosmos. O que nós podemos entender por macrocosmos? O universo, a natureza. Se bem que alguns chamam a natureza de mediocosmos e macrocosmos o universo. Tá? Mas o magista está o tempo todo em seu trabalho, por exemplo, evocando entidades, espíritos elementais, são entes da natureza, evocando espíritos planetários, evocando protetores, evocando guardiões, traçando pentagrama no ar, acendendo velas. Então é um trabalho que se realiza sobre o macrocosmos. Resumindo aqui, o trabalho da alta magia desenvolve o intelecto, desenvolve o corpo de desejos, tá? Fortalece o corpo mental, contribui com o desenvolvimento de faculdades psíquicas e com o desenvolvimento da verdadeira vontade, e é um trabalho que se realiza sobre o macrocosmos. Um trabalho mágico pode ser mais forte que um trabalho de Jurema ou de Umbanda? Olha, primeiramente, a Umbanda e a Jurema são tradições que têm muita magia. Tá? É o seguinte, eu particularmente acredito que um trabalho mágico, seja em qual linha for, pode ser mais forte que outro, desde que duas coisas estejam presentes. Uma, a elaboração e a realização do trabalho serem corretas. Se o magista, quem trabalha com magia cerimonial, seja na magia indígena ou na magia ocidental, enfim, se a realização do trabalho for correta, é como uma matemática, o trabalho ganha força. Então, alguém que vai trabalhar com a força de Vênus, por exemplo, tem que saber o dia de Vênus, a hora de Vênus, a cor de Vênus, qual é o rito venusiano que será realizado, e aí ele vai calculando ali, pontuando, e o trabalho ganha força. É matematicamente, é uma ciência também. Tá? Isso dá força ao trabalho. Agora, outra coisa que vai dar força ao trabalho é o propósito. O propósito. Por quê? De acordo com o propósito, o indivíduo ganha o apoio de inteligências, seja do astral inferior, seja do astral superior, seja do plano mental concreto, seja do plano mental abstrato. Tá? Então, qual o propósito? Vamos supor que alguém que trabalha com magia cerimonial tente prejudicar um juremeiro que não merece ser prejudicado e executa o trabalho de modo matematicamente perfeito. Mas qual o propósito? Ele não merece, o cara não merece. Ele tem toda uma guarnição, não apenas por sua religião, mas porque ele está dentro de um critério de justiça que é considerado uma lei superior. Nem todo mundo é obrigado a acreditar nisso, eu só posso falar daquilo que eu vivencio e aprendi dessa forma. Tá? Da mesma forma, se um
juremeiro ou um bandista sente de prejudicar alguém que trabalha com magia cerimonial, e aí começa, vou derrubar fulano, como acontece por aí quer chamar a força de um Exu ou de um mestre de esquerda para derrubar fulano, já começa errando por aí. Mestre de Jurema não vai atender um chamado desse. Quem atende é outra força, travestida de Jurema. Então ele já vai estar chamando outra força. Tá? Se essa força vai atuar dentro do critério de justiça cósmica, pode ser que essa força seja agente kármico, atue como um agente kármico. E aí pega. Agora, se o magista está bem protegido, conhece o ritos de proteção e está alinhado com a certeza da inocência sobre uma determinada questão, ele vai conseguir diluir a força contrária que o umbandista ou o juremeiro mandou. Creio que esse senso de justiça é um escudo para... Rapaz, eu acredito que, eu particularmente acredito, há quem não acredite, mas eu acredito que tudo, exatamente tudo que acontece neste planeta, não acontece à revelia desse senso de justiça universal. Por mais que o indivíduo não entenda o que está acontecendo, tudo acontece conforme a vontade de uma força suprema, que aqui no litoral os nossos ancestrais chamavam Munhangara. Agora vamos aos problemas que o trabalho mágico pode desenvolver. Primeiro problema, a ideia de dualidade, tendo como compreensão dessa palavra forças antagônicas, constantemente lutando umas contra as outras. O bem está eternamente lutando contra o mal. Tá? Essa é uma falácia. Tá? O bem não está eternamente lutando contra o mal. Em outros planos de existência não existe essa distinção bem e mal. Tá? Os seres já transcenderam essa polaridade, essa dualidade maniqueísta que nós vivemos aqui, ainda nesses planos mais densos de existência deste planeta. Tá? Mas acontece que é um problema no universo mágico, nas sociedades mágicas. Os magistas estão o tempo todo brigando. O tempo todo. O cara é membro de uma escola e o cara é membro de outra. Aí daqui a pouco se tornam rivais. Isso é falta de trabalho moral. O cara se acha rival e o imaginário mágico já faz com que uma dor de cabeça, uma dor de dente, o cara já pensa que é o outro que está mandando uma magia para ele, e aí fica nessa. Um evoca a força solar, o outro evoca uma força lunar, o outro chama uma força telúrica, o outro chama um daimon, e tome pancada para tudo que é lado. Então esse é um problema do estudo mágico realizado independente de um trabalho moral. Tá? O indivíduo fortalece essa ilusão chamada dualidade. Salve sua força, mestre. Se a justiça é fator potente na intensidade da magia, eu posso afirmar que a potência da quimbanda é a justiça ancestral. Rapaz, na minha humilde concepção, a justiça é uma só. Sabe, ela é ancestral e ela é atual, é atemporal. Pelo menos a justiça cósmica que é exercida sobre esta esfera planetária, ela não tem tempo. Desde o princípio ali, quando o primeiro grão foi germinado, se tornou vida, forças já começaram a agir ali. Forças que fazem com que algo chamado vida passe por uma experiência concreta neste plano tridimensional e depois morra, seja diluída e parta para uma outra esfera de existência. A força da quimbanda, a força da umbanda, a força da jurema, a força da magia enoquiana, a força do sistema de Abramelin, a força do sufismo, a força da sagrada cabala, tudo isso aí não foge desse critério universal de justiça que eu particularmente acredito que exista. Um outro problema que tende a alcançar alguns magistas é a megalomania mágica.
O padre Quevedo falava sobre isso, megalomania. O que é megalomania? É o cara que acha que pode fazer tudo. O cara acha que tem todo o poder. E esse eu tenho todo o poder, isso é como que uma loucura que sobe e toma conta da mente do indivíduo. Por que ele acha que tem todo o poder? Todo o poder. Eu posso trazer a vida, eu posso matar. E não é só eu posso fazer viver ou fazer morrer. Eu tenho o direito de matar alguém, de adoecer alguém, de curar alguém. Mas não é só isso. Eu tenho autoridade para ordenar um espírito planetário. Ele pode ter autoridade de ciência, mas de que espírito planetário ele está falando? É um elemental planetário? Pode ser. Agora, quem danado tem autoridade para dar uma ordem ao Logos de Marte, ao Logos do Sol, ao Logos de Vênus, ao espírito do planeta? Tem cara que pensa que tem esse poder. É a mesma coisa, uma analogia aqui de um cara que acha que pode fazer Exu, dar ordem em Exu. Ele pode dar ordem a um desencarnado. Tá? Que em algum momento trabalhe como Exu, mas dar ordem em Exu, a força que rege, que move os planetas, é uma espécie de megalomania. Tá? Cara, eu vou amarrar o seu mestre, vou prender o seu mestre para que ele não lhe ajude. Eu vou apagar o teu anjo de guarda. Olha que megalomania, que atrevimento. E aí um espírito elemental, por mais simples que seja, bota um cara desse no bolso. E ele achando que está fazendo tudo no mundo, tá? É um problema, megalomania. Nós temos que ter consciência de que magia tem seus limites, por mais extensa que seja nossa ciência oculta, esotérica, mágica, existe um limite, tá? Nem tudo nós fazemos, há coisas que cabem a outros seres realizar. Outro quesito que implica na questão da megalomania que o senhor cita é do karma. Como eu integro o karma nessa questão da megalomania, irmão, você poderia, por favor, reformular essa questão? Não entendi bem. E aí um outro problema que pode ocorrer com o praticante de alta magia é o ego inflado. Tá? Problema sério. Sim, volto já aqui para a questão da egolatria. Como eu penso o karma? Bem, particularmente eu acredito que o karma está atrelado ao conjunto de processos espirituais pelos quais precisamos passar neste e em outros mundos, tá? Mas não necessariamente em todos os mundos, obviamente, não são todos os mundos de Deus que são afetados pelo karma, tá? O karma faz parte do processo evolutivo que nós estamos vivenciando nesta esfera planetária. O karma é a grande escola do aprendizado. É através do karma que nós encontramos a possibilidade não só de consertar erros que cometemos durante a jornada das várias encarnações neste planeta, mas encontramos possibilidade de não errar mais e de crescer com cada vez mais velocidade, com cada vez mais firmeza, quero dizer. Então, o indivíduo que está preso nesse processo megalomaníaco, ele acaba gerando um karma intenso, né? Se ele não se desvencilha desse processo, isso aí inevitavelmente pode ocasionar uma encarnação, uma outra encarnação com dívidas no campo da alta magia, e aí ele vai ter que trabalhar com magia uma outra vez, em uma outra vida, de uma outra forma, depurando as sequelas
que eu também considero sagradas, porque é tudo aprendizado no fim das contas. Não sei se eu fui claro em minha resposta à sua pergunta. Mas voltando à questão da egolatria. Egolatria, tomando de empréstimo aí o termo ego, tá? Que para o yoga tem um significado, para a psicologia ocidental tem outro, tá? Mas ego como, em linhas gerais, o eu menor. O eu menor entra num circuito ilusório, porque ele se acha muito grande à medida que ele adquire conhecimento. Tá? E mergulhar na ilusão é uma coisa muito complicada. Por quê? Quem lida com magia lida com ilusão. E é preciso saber separar o que é substância manipulada e substância veiculada através, deixa eu tentar ser bem objetivo aqui, ser bem pontual quanto a essa questão da ilusão, tá? Aquilo que parece ser o que não é. Essa é a ilusão com a qual o magista, não só o magista, o espiritualista de modo geral, qualquer pessoa se depara. Aquilo que parece ser o que não é. Isso é egolatria. Aquilo que parece ser o que não é. Recentemente estávamos em um trabalho, com a graça de Deus, e o mestre José Pelintra, salve a força dele, trouxe uma ciência para a gente. Em linhas gerais, ele falou o seguinte: o indivíduo tem participação em várias ordens esotéricas. Tem último grau em todas. É grau 10 em uma, grau 30 na outra, grau 40 na outra, mas não se trabalha moralmente. Ele tem documento carimbado pelo chanceler da ordem, pelo grão-mestre, por tudo, assinado dizendo que ele tem conhecimento de magista de tal nível, mas o indivíduo, embora tenha todo esse conhecimento, se alguém passa na rua e diz: você é feio, cara, você é feio, ele se irrita a tal ponto de mover céus e terras e vai se vingar, porque ele não aguenta uma palavra, não aguenta um desaforo, ele não aguenta nada que possa macular a imagem que ele tenta mostrar para as pessoas, quando em realidade ele é simplesmente um cara que desenvolveu o intelecto, mas não tem condições de manipular força alguma, porque ele não manipula nem os elementos inferiores de sua própria constituição humana. Então ele é um ególatra. Tá? Então, problemas que o trabalho com alta magia pode desenvolver. Tá? O trabalho com alta magia não deixa de ser um trabalho de fortalecimento da vontade e um trabalho que leva a uma transcendência espiritual, tá? Mas é limitado. Certo? E aí eu vou saltar para o Catimbó Jurema. Salve tua força, meu irmão Glênio. O Catimbó Jurema, como nós o vivenciamos em minha rama de Jurema, de modo especial no centro do mestre Emanuel Germano. Rapaz, meu irmão, a egolatria é comum no meio espiritualista, até entre terapeutas holísticos nós encontramos a egolatria, cara. É um problema. De fato, precisamos estar vigilantes, porque senão erramos o alvo. Então, o Catimbó Jurema, como podemos compreender e definir, o Catimbó Jurema como uma tradição de matriz indígena, nativa do Nordeste brasileiro, oriunda de um período milênios atrás, tá? Quer dizer, eu calculo que há pelo menos 3.000, 3.500 anos atrás, que há 3.500 anos atrás, mais ou menos, o Catimbó Jurema foi sendo forjado. Ele pode ser muito mais antigo. Tá? É uma das tradições mais antigas deste planeta e é tão pouco conhecida, tão pouco estudada. É tão vilipendiada, é tão maculada, é tão ridicularizada, é tão diabolizada. Sendo que o indígena nem acreditava na existência de um ente diabólico, mas o Catimbó Jurema é diabolizado, por incrível que pareça. E a egolatria que faz sacerdotes do candomblé e do culto tradicional iorubá
brigarem, muito triste. Mas isso é uma coisa que eu acho da pesada, viu, meu irmão? Povo de terreiro brigando um contra o outro. Como se já não bastassem as perseguições históricas que nós, povo de terreiro, sofremos. Perseguição por parte das várias comunidades cristãs. Preconceito que até hoje rola. E internamente as pessoas brigando, pô. Como é que pode? Orixá contra orixá, Jurema contra Jurema? Pelo amor de Deus. Vigiar nos outros e principalmente em nós mesmos. Não é isso? Os terapeutas holísticos estão buscando, sobretudo, alimentar os próprios egos do que fomentar a cura do terapizado. Precisamos, nós que trabalhamos com as ciências espirituais, com as artes espirituais, com as terapias espirituais, tá? Precisamos estar atentos. Porque como é que eu, doente, posso tentar curar um doente? Eu posso ajudar em alguma coisa, partindo do princípio de que a cura dele deve incidir sobre a minha. Tá? O que eu encontro de errado no doente, eu devo estar ciente de que, se esse erro também existe em mim, precisa ser eliminado. É uma via de mão dupla. Quem cura está sendo curado. Pelo menos deve ser assim, deveria ser assim. E aí vamos lapidando, né, as armadilhas que a personalidade incute para tentar deixar o nosso ego inflado. Mas voltando ao Catimbó Jurema. A Jurema é, como eu estava dizendo, um culto de matriz indígena, que durante o período colonial recebeu influências, assimilou elementos de outras tradições. Cada povo que esteve no litoral e no sertão nordestino deixou um traço de sua espiritualidade no Catimbó Jurema, digamos assim. Tá? Então a Jurema assimilou, os juremeiros assimilaram elementos do sagrado cristão, assimilaram elementos do sagrado africano, elementos do sagrado judaico, elementos do sagrado ibérico ali das bruxas que vieram para cá em degredo, elementos do sagrado cigano, e aí nós temos hoje uma Jurema frondosa. A raizama é indígena, os galhos são híbridos. A mãe divina, que é mãe do índio, também é mãe do cristão, também é mãe do judeu, também é mãe do feiticeiro, e chamou todo mundo, vem para cá. E aí nós temos o Catimbó Jurema hoje. Tá? Um Catimbó Jurema que vem perdendo elementos de sua estrutura tradicional, tá? Elementos pelos quais nós precisamos lutar para que sejam preservados, para que não se tornem comércio, para que não se tornem chapação, curtição. Tá? Por que eu digo isso? Porque a Jurema é uma tradição que trabalha com plantas mestras, com plantas de poder. Todas essas plantas do universo juremeiro, a própria Jurema, o angico, o manacá, todas essas plantas são plantas mestras. A Jurema é uma tradição fina, através da qual lidamos com entes que tradicionalmente são chamados encantados, são seres da natureza. São guardiões da floresta, são animais sagrados, são seres humanos que mergulharam no encanto. Isso vem sendo esquecido por aí. Tá? Infelizmente, boa parte dos sacerdotes está buscando principalmente encher o bolso de dinheiro. Eu não estou condenando aqui o trabalho pago no terreiro, porque é algo universal. Tá? O trabalho deve ter uma troca. O trabalho deve ter uma troca. Parte da energia até mesmo para que o dono da casa, dono de um terreiro, por exemplo, não fique quisilado. Se você for numa aldeia, você vai ver. O pajé está trabalhando, mas o pajé recebe uma esteira, recebe pena, recebe um maracá, recebe um dente, tá? De javali, uma tapioca, um peixe frito, ele está lá trabalhando. Da mesma forma, quem tem um terreiro de Jurema precisa manter a casa aberta, e isso tem um custo agora. Disso aí, para explorar o cara chega com um espírito obsessor, o trabalho que tem que ser feito com o cara é tantos R$1.000, por favor. Não se brinca com o sagrado dessa forma não, viu? Deixa eu ver aqui o que os irmãos estão dizendo. Você acha que o neoxamanismo pode estar contribuindo com a banalização do estudo das plantas mestras? Olha só, quando nós tocamos nesse assunto aí do neoxamanismo,
precisamos lembrar que existem neo-xamãs que são sérios. Também tem pessoas muito sérias estudando a Jurema, sem qualquer ligação com casas tradicionais, estudando a Sagrada Ayahuasca, estudando outras plantas mestras. Pessoas que levam a sério, que respeitam, inclusive, o aspecto cultural da tradição, mais cultural, né? E existem os xamanes aí que estão querendo transformar tudo isso numa espécie de turismo enteógeno, tá? Olho aberto com isso aí. E existem aqueles que estão procurando, tá? Que bebem uma planta de poder, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e acham que são Deus encarnado. De fato somos, né? Todos entes divinos encarnados, mas é preciso que todos esses princípios estejam alinhados para que a gente possa agir como uma divindade encarnada. Mas esse é outro assunto, eu chego já nele. E aqui as bebidas e cerimônias são feitas para certas pessoas que são chamadas e têm sua missão. Esse trabalho para a evolução própria e de outro. Sim. Não se bebe à toa, nem por brincadeira. E olha que existe um ritmo, né? Há um ritmo para o uso de uma planta mestre, uma planta de poder. Um cara que quer usar todo santo dia assim, sem propósito. Isso aí não dá muito certo. Vamos lá. A diabolização da Jurema não seria tão notável, nociva talvez, quanto a cristianização? O que pensas a respeito? Bem, a diabolização, meu irmão, quem trouxe o diabo para a Jurema foram os cristãos. Na Jurema não existia diabo. Entende? Por que não existia diabo? Eu vou explicar. Pelo menos esse diabo cristão. Esse diabo cristão que as igrejas imaginam, um chefe de um lugar chamado inferno, queimando todo mundo eternamente, torturando todo mundo, com não sei quantos mil demônios, e brigando com Deus o tempo todo. Isso na Jurema era impossível. Para a Jurema mais antiga, era impossível. Por quê? Porque Deus simplesmente é considerado onipotente. Então, se Deus é onipotente, não há espaço no universo para alguém que esteja medindo forças com Deus. Tá? Então, fazendo uma analogia, se houvesse um diabo na Jurema indígena, ele seria semelhante ao diabo presente no livro de Jó. Um ente que está a serviço de uma força suprema e não antagônico a essa força suprema. Entende? Então, todos os espíritos presentes no universo indígena, minha esposa entrou, salve tua força, meu amor. Todos os espíritos presentes no universo indígena atuam e vibram abaixo dessa força maior, que nós chamamos no litoral Munhã, Munhangara. Palavra que em tupi antigo significa criador. Quando a catequese começou a ganhar força no território brasileiro, o que foi que aconteceu? Os sacerdotes começaram a estudar a tradição indígena para identificar em que pontos ela lembrava o cristianismo e em que pontos ela seria antagônica ao cristianismo. Para quê? Os pontos antagônicos seriam diabolizados, combatidos, né, considerados ruins, inferiores, tal. E os pontos de semelhança seriam utilizados como canais para instituir a cristandade. Mas o que foi que aconteceu? Haviam alguns personagens no universo indígena que lembravam muito Jesus, mas não havia personagem no universo indígena que lembrasse o diabo cristão. Não havia. O mais violento espírito da floresta não se aproximava da ideia cristã de diabo. Ele era um guardião da floresta. Não era um espírito semelhante ao diabo católico ou protestante. E aí o que é que acontece? A igreja se deparou com um ser espiritual chamado Yurupari, que também era filho de uma virgem, também havia sido perseguido antes quando nasceu, quando era criança, foi perseguido pelas sábias da comunidade que queriam matá-lo. Também desapareceu quando criança, só reapareceu aos 30 anos, já apareceu como grande pajé, operando prodígios, fundou um rito
também foi morto numa cruz de pedra. 3 dias depois de morto, também ressuscitou e voltou para o sol, prometendo retornar no fim dos tempos. Então a igreja achou isso aí muito semelhante com Jesus. Estou falando assim de modo bem geral, né? Por causa do tempo, né? E aí o que foi que aconteceu? Realizaram concílios para saber se esse tal de Jurupari era Jesus. Houve uma teoria, teorizaram que o apóstolo Tomé poderia ter atravessado o oceano e pregado o evangelho tempos antes, né? Mas aí votaram pela segunda opção. Jurupari não era Jesus. Jurupari era um engenho diabólico, era o diabo, tentando incutir na mente dos índios a existência de um outro Jesus, para sabotar a catequese. E aí, infelizmente, os cristãos cometeram a blasfêmia por excelência. A blasfêmia por excelência. É a mesma coisa de uma civilização superior à nossa nos dominar e nos obrigar a afirmar que Jesus é o diabo. Entende? Os cristãos realizaram a blasfêmia por excelência, trataram Jurupari como o diabo, que anteriormente a esse discurso não existia no universo espiritual indígena. E aí o culto a Jurupari foi proibido, foi perseguido, foi vilipendiado, foi combatido. Ainda existe, bem pequeno, em algumas regiões do norte do Brasil. Mas foi um culto extenso que se espalhou pelo Brasil, pré-cabralino e tal. Então, deixa eu até retomar sua pergunta, porque eu estou falando de outra coisa aqui. Pois é, a cristianização do culto a Jurema, nesse sentido, ela foi muito nociva e foi responsável pela diabolização da tradição. Nós sofremos isso até hoje. Só para concluir este raciocínio, a igreja, de modo geral, não soube respeitar o sagrado indígena. Tá? Mas o indígena soube respeitar o sagrado do cristão. Por quê? Porque, ao contrário do que a igreja fez, considerando o Jurupari o diabo cristão, tá? Os pajés, pelo menos parte deles, reconheceram em Jesus o próprio Jurupari. E aí os cultos foram se alinhando. Os cultos foram se alinhando. O pajé soube reverenciar, pelo menos parcialmente, o sagrado cristão. Diversos elementos do sagrado cristão. Outros foram empurrados, né? Goela abaixo. Mas alguns foram abraçados, assim como souberam reverenciar o sagrado africano, o sagrado judaico, né? Mas em linhas gerais, não sei se eu respondi tua pergunta, meu irmão. Mas aí voltando à questão do Catimbó Jurema, né? O Catimbó Jurema é uma tradição que contribui com o desenvolvimento dos corpos astral, mental e espiritual. Tentando ser mais claro. Falei ainda há pouco que o espírito é o que realmente somos. Em nossa estrutura fisiológica, anímica, etérica, astral, psíquica, nós somos constituídos por diversos corpos. O corpo físico, o mais denso. O etérico, o astral inferior, o astral superior, o mental concreto, o mental abstrato, tudo isso alimentado pelo espírito, que é o que realmente somos e é o que realmente fica. Jesus é lindo. Carliton, Gorete, salve nossas forças. Mas vejamos, o Catimbó Jurema, em seus trabalhos, que não são apenas mágicos, tá? Mas são trabalhos predominantemente mágico-medicinais. O que eu quero dizer com isso? Os índios e mestres... Pessoal, o Instagram está avisando que tenho apenas 22 segundos aí de live. Então, quando esta live encerrar, eu vou prosseguir com o assunto, tá? Não vou deixar pela metade para outro dia, não. Certo? Eu volto já. Quem sentir de acompanhar,
já vou abrir uma outra daqui a pouquinho, viu? Até daqui a pouco. 4, 3, 2, 1.